Olá, está no ar mais uma edição do Direto da Redação, nesta segunda-feira. A você que nos acompanha pelo canal 3 da NET em São Caetano, pelo facebook.com/, seu canal regional, ou pelo site do ABC Repórter, ABC Repórter. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa entrevistada de hoje é Patrícia Zocchi. Ele é psicóloga e especialista em neuropsicologia da empresa Potencialmente Academia Cerebral, para falarmos do Dia de Portas Abertas, o Dia Internacional do Neurofeedback aqui no ABC. Patrícia, boa tarde, obrigado pela visita. Boa tarde, Celso. Obrigada pelo convite, é um prazer. Então, vamos usar alguns neologismos utilizados aí para esse assunto, como neurofeedback, neuropsicologia, enfim, alguns outros termos que no decorrer do programa, se necessário, eu peço para a Patrícia destrinchá-los para vocês entenderem melhor, né, Patrícia? Fica à vontade. Então, ó, dia 17, depois de amanhã, Isso. Dia Internacional do Neurofeedback. 17, quarta-feira, está chegando, né? Comemoraremos o Dia Internacional do Neurofeedback. É uma homenagem ao Peter Van Deusen, que foi um americano, que é um americano muito importante nessa metodologia, contribuiu bastante, ainda contribui, criador da metodologia Brain Trainer. E a gente tem assim, uma expectativa muito boa para que tenhamos um dia onde eu estarei com outros profissionais das 8 às 17 horas, gratuitamente para orientações, e também demonstrar um pouquinho de tudo isso, né, que é pouco conhecido pela população. Então, o dia 17, quarta-feira, próxima, depois de amanhã, Dia Internacional do Neurofeedback, e aí vai ter o dia de... O que é o Dia de Portas Abertas, aonde vai acontecer? Bom, vai acontecer na Rua Pará, número 139. É uma oportunidade, eu vejo assim, eu recebo, né, e vejo muitas pessoas interessadas, curiosas, o que é neurofeedback, então falaremos um pouco mais sobre isso hoje, né? Mas assim, um pouco inibidas talvez para agendar um horário, para conhecer de um modo mais formal. Eu penso ser uma oportunidade para que as pessoas, dentro, né, das 8 às 5, aí, dentro das possibilidades de cada um, deem uma passadinha lá. Eu estarei realmente disponível para demonstrar como que acontece, por exemplo, o mapeamento cerebral, sensores que nós utilizamos, modelos de treinamento, quais equipamentos, amplificadores. Às vezes, quando a gente fala esses termos um pouco, eles assustam no primeiro momento, eu tenho essa impressão. E aí, só que é tudo muito simples, na verdade, sabe? Muito disponível. O neurofeedback, ele é um treinamento não invasivo, não medicamentoso, sem nenhuma contraindicação e cada vez mais estudado, e temos muitos estudos e artigos e pesquisas que comprovam a eficácia dessa metodologia em diversas condições. E eu penso que o Dia de Portas Abertas pode ser uma oportunidade para desmistificar um pouco essa coisa de sensores na cabeça. O que é o neurofeedback? Ok. Então, assim, neurofeedback ou biofeedback EEG, neuromodulação, na verdade, assim, tudo a gente chama nessa área de biofeedback. Então, bio é vida, feedback é retorno em tempo real de algo. Nós normalmente falamos biofeedback para quando é pescoço para baixo, né? Então, eu tenho... Temos equipamentos e sensores para medir temperatura da pele, batimento cardíaco, coisas, por exemplo, que são influenciadas num processo de ansiedade, num estresse, tá? Suor, e então, assim, a gente tem essa medida passa, né, por um equipamento que me mostra na tela do computador, ou melhor, para a pessoa que está treinando, em forma de feedback visual ou auditivo, do desempenho dela, então, de que modo ela pode melhorar. O neurofeedback, então, é um biofeedback por eletroencefalograma. Então, onde nós conseguimos ter um olhar, um estudo a respeito do padrão elétrico do cérebro, né? Então, olhar esse padrão elétrico e, a partir daí, estabelecer algumas relações com o que a pessoa traz. Então, claro que é feito sempre uma análise comportamental, né?
uma análise dos objetivos. Uma anamnese antes de colocar ela sentadinha ali com todo o aparelho, aí é feito todo o que você faz, qual a sua atividade, para tentar localizar a pessoa dentro do perfil dela. Isso, né? Porque tudo isso é correlacionado. Então, as queixas comportamentais, sintomáticas que houverem, com os dados fisiológicos que o cérebro está trazendo. Então, só para um exemplo, então uma queixa, uma criança com déficit de atenção, tem estudos que mostram que a frequência do cérebro na parte frontal, que é a parte responsável pela atenção, tem uma tendência de ter frequências mais lentas nessa região, que é uma região de processamento de atenção, por exemplo, dentre outras, tá? Se de fato a gente olha e identifica isso, então faz muito sentido de que treinar para diminuir essa lentificação nessa área tão importante é muito bom, né? É uma reeducação. É uma reeducação, de fato. A pessoa, assim, se autorregula durante o processo, através desses feedbacks. Eu citei o exemplo da criança, né? No caso de criança, tudo de uma forma muito lúdica. Então, hoje nós temos vários programas e softwares muito especializados que eu consigo, por exemplo, colocar um canal do YouTube para a criança assistir enquanto ela treina o cérebro, porque eu consigo colocar uma sombra, um som, uma barra, uma luminosidade diferente que vai oscilar e que vai sinalizar o cérebro quando ele entra na frequência que eu quero treinar, né? Ou seja, que a criança precisa, ou que o adulto precisa, né? Para quem existe um público, acho que a pergunta, acho que ideal seria, existe um público que se identifica mais com esse tipo de problema? Existe um público que recorrentemente apresenta mais esse tipo de problema, uma faixa etária específica, ou é geral? Varia de pessoa para pessoa, de acordo com a sua fisiologia? Como funciona? É bem amplo, porque na verdade o neurofeedback ele não trabalha problemas. Ele trabalha performance, né? Então, um exemplo é, eu não vou para a academia malhar o meu corpo se eu estiver doente ou com uma necessidade, né, instalada. Eu vou porque eu quero potencializar e me fortalecer. A mesma coisa o neurofeedback. É claro que se determinadas condições, eu posso ir para a academia fortalecer, não é? Da mesma forma. Então, o neurofeedback, primeiro, ele potencializa, ele aumenta essa alta performance, melhorando o sono, melhorando o foco que nós estávamos falando bastante, né? Processos de memória. Mas, claro, a gente, assim, hoje, tendo onde diretrizes, né, de estudos que mostram, de fato, coisas bem específicas, a gente consegue lidar com isso. Mas o neurofeedback para criança, para adolescente, adulto, eu atendo bastante idosos, por exemplo, e atendo alta performance, pessoas que estudam para concurso público procuram o neurofeedback. No campo do esporte tem bastante, inclusive no Brasil, fora do Brasil é bem mais comum. Mas temos um público bem... licença, a Patrícia confidenciou aqui para mim nos bastidores que no jogo de 7-1 que o Brasil perdeu para a Alemanha, eles tinham um grupo de especialistas em neurofeedback. É isso, Patrícia? Verdade. Né? E assim, fora do Brasil isso é muito comum e muito divulgado. Então, o Brasil ainda não é novidade aqui, já há muitos anos. Como o neurofeedback ele envolve uma certa tecnologia, né? Então os avanços hoje tecnológicos e das neurociências que torna isso cada vez mais possível e de fato eficiente, né? Então se a gente pensar 30 anos atrás, um equipamento de biofeedback, de neurofeedback, era do tamanho de um armário, de uma geladeira, bastante inviável para ter no consultório, né? Hoje é um pendrive, um amplificador, né, muito portátil, muito fácil de ter. E isso torna, então, possível um atleta em campo levar algo. Mais assertivo.
assertivo também o diagnóstico, mas o sim. tratamento é mais fácil de tentar encontrar um resultado melhor do que antigamente, Sim, Patrícia? sim, porque à medida que a tecnologia, né, nos possibilita aí recursos, né, sim, sem dúvida, esses materiais, esses equipamentos já melhoraram muito e a tendência é ficar cada vez melhor, né? Segunda, o neurofeedback ou a neuropsicologia, ela substitui algum outro tratamento ou ela é feita junto, concomitantemente com outro tratamento que a pessoa já esteja fazendo, que ela venha fazendo para melhorar os resultados, ou ele é feito à parte? Ótima pergunta. Tudo começa com uma boa anamnese, para que tenhamos de fato essa resposta, né? O neurofeedback, como ele é um método, ele é inserido muitas vezes, tá? Na psicoterapia, como um método junto com a psicoterapia, um método de reabilitação dentro da neuropsicologia. Então, ele é um método inserido. Então, a partir do que se deseja atingir, do resultado que deseja atingir, ele pode sim ser associado e as associações são muito bem-vindas. Eu dei o exemplo da academia, vou voltar ao exemplo da academia, porque não dá para eu ficar lá 1 hora, 2 horas na academia e sair ter uma péssima alimentação, por exemplo, né? Então, o neurofeedback, ele de fato se faz necessário, um olhar para como eu durmo, né, se eu tenho uma rotina eficiente, pelo menos de sono, a alimentação. Hoje em dia, muitos estudos dizem que a qualidade do nosso cérebro também está na alimentação. Então, o que eu procuro fazer enquanto profissional é essa boa anamnese, né, para que de fato a gente tenha um plano de trabalho que atenda às necessidades daquela pessoa e a gente consiga também atender e associar com outras orientações ou outras terapias. E aí é bem bacana. Você falou de crianças, adultos, idosos e pessoas que sofrem com algum mal. Por exemplo, você disse déficit de atenção, mas pessoas com autismo de leve grau até um grau um pouco mais elevado, pessoas com síndrome de Down, pessoas com já alguma lesão por questão de envelhecimento, consegue ter esse mesmo tratamento, o neurofeedback? Sim. O bacana desse trabalho é sempre que esse estudo inicial, que é o mapeamento cerebral, então o mapeamento cerebral ele é realizado em 20 pontos, 20 pontos, com áreas que abrangem áreas diferentes, responsável por vários aspectos. E a gente tem isso da pessoa de olhos fechados, quando ela está só colocando foco em alguma coisa, ou quando ela está em tarefa processando algo. No final de todo esse mapeamento, em condições diferentes, eu consigo ter, independente dessas condições que você colocou, como aquele cérebro, qual é a necessidade daquele cérebro. O que a gente vê do ponto de vista clínico, por exemplo, se eu usar um ansioso como exemplo, né? A gente tem um protocolo clínico de sintomas de ansiedade. Mas um ansioso nem sempre vai ter os mesmos sintomas que outro ansioso. Um tem taquicardia, de repente o outro não tem. E aí nós temos hoje, os estudos sugerem condições específicas. Então, dentro desse aspecto elétrico do cérebro, a sugestão é que áreas aqui em cima da orelha, que nós chamamos de temporais, estejam mais ativados nos ansiosos ou pessoas muito hipervigilantes, estressadas, mas eu também posso ver outras condições para se estabelecer um plano diferente. Então, o plano é sempre individualizado para todas essas condições, parte do mesmo princípio. Só que aí cada um toma o seu rumo, cada um toma o seu caminho a partir da anamnese do que é diagnosticado para cada um. Sim, desses 20 pontos, faixas de frequência. Então, quando a gente, acho que é bacana dizer que, né, eu falei que o nosso cérebro, a parte elétrica do cérebro, né, então, desde lá da criação do eletroencefalograma, que aliás deve ter uns 100 anos, mais ou menos, a gente sabe que o cérebro funciona com faixas de frequência, né? Faixas lentas que nos fazem dormir melhor. Patrícia, peraí, então a gente vai voltar no próximo bloco para falar das faixas de frequência. Você que acompanha o direto da redação, não sai daí não. É rapidinho, não vai zapear, não vai olhar a comida na geladeira, não. Pega só um copo d'água, vai até o banheiro e volta, é rapidinho, a gente já volta.
Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o Direto da Redação. A nossa convidada é Patrícia Zoc, psicóloga, especialista em neuropsicologia. Falávamos aqui das faixas de frequência do cérebro, né, Patrícia? O que são essas faixas de frequência e como o cérebro funciona dentro delas? Uma vez que se identificou que o nosso cérebro trabalha em diferentes faixas de frequência, os estudos também foram mostrando a eficiência, a importância de cada uma em determinados locais. Então, não tem melhor ou pior, tem no local certo, né, na função adequada. Então, para uma boa noite de sono, eu preciso realmente de frequências mais lentas, por exemplo. Para manter o foco em alguma atividade importante, nós precisamos de uma frequência chamada beta, que nos estudos também é chamada como frequência dos estudos, né? Então, beta é bastante importante. Para você ter uma ideia, nessa faixa de frequências alfa, que normalmente é o que mais a gente escuta, vamos entrar em alfa, aquela coisa da meditação, né? É uma frequência realmente importante que deixa o nosso cérebro de uma forma mais, não é descansada, mas potencializada, nos prepara para outras coisas. A gente precisa bastante de todas essas faixas, né? Isso é bem importante olhar. Neuropsicologia é o estudo do sistema nervoso com análise do comportamento humano. É tentar unir esses dois pontos e tentar encontrar onde está o problema? Isso, a neuropsicologia, ela une a psicologia, né, que tem esse olhar para as questões mentais e comportamentais, com a neurologia, que tem esse olhar mais físico para o cérebro. Então, quando a gente une isso, torna possível hoje avaliar. Nós temos no Brasil vários instrumentos que nos possibilita avaliar funções cognitivas. Então, quando a gente fala de um déficit de atenção, de condições, qualquer condição, na verdade, que a pessoa tenha uma queixa aí cognitiva, memória, baixo rendimento, compreensão, né? É importante fazer uma avaliação neuropsicológica, que é essa compreensão dessas habilidades, né? Dessas funções do cérebro. E elas é um material bastante utilizado, os médicos pedem bastante para ajudar em diagnósticos, então ela de fato é bastante importante, tá? O mapeamento, que eu havia dito para o neurofeedback, então é um pouco diferente. O mapeamento, ele é realmente esse olhar, ele não é diagnóstico. Perfeito. Produção, solta as imagens que a Patrícia mandou pra gente, pra Patrícia falar um pouquinho desses. Que brinquedo interessante. É um Pac-Man ali atrás, não é? O Pac-Man, parece o jogo do Pac-Man. O que é esse capacete? O que é aquela tela, Patrícia? Isso é uma touca
Tá vendo os pontinhos que eu te É falei, uma touca, né? não um capacete. Não é um capacete, é uma touca com eletrodos aqui, ó, que plugam na orelha, né, nos auriculares. Esses pontinhos brancos são cada área específica. Então, a partir desse estudo que eu tenho dessa pessoa, eu sei qual é o pontinho que para ela a gente vai ou aumentar ou diminuir alguma faixa de frequência aí. E aí, como eu disse, tem sempre uma tela, né, de frente que passa um feedback. Nesse caso, o Pac-Man, que só anda se o cérebro se mantém na frequência desejada. Ou seja, se não estiver na frequência desejada, ele vai parar. Vai parar, não vai passar de fase, o jogo vai ficar bem chato. Próxima imagem, solta lá a produção, para a gente ver o que são esses trabalhos. Esse do dedinho, Essa é uma modalidade de biofeedback, né? São sensores que vão medir alguns parâmetros para controle de ansiedade, fisiologia do sono. Então aí a tela mostra um gráfico e dentre essas possibilidades eu posso dizer para a pessoa observar. Nesse caso aí tem uma música que é tocada nesse treino. Quando a pessoa ela tem uma meta para atingir, quando ela atinge essa meta, uma música é tocada. Então o objetivo é fazer a música tocar por 1 minuto e os objetivos vão aumentando. Pode passa a imagem. Ô Patrícia, dá para imaginar todos esses mecanismos há 50 anos atrás? Bastante difícil até de imaginar por falta conta da tecnologia. Assim, estudos, né? O eletroencefalograma já temos aí quase 100 anos, então não é uma novidade olhar o cérebro do ponto de vista elétrico e não mais só químico, né? Então, essa imagem que passou era só uma outra touca, tá? Porque quando a gente olha, então, essas possibilidades de treinar, eu posso usar diferentes toucas. Na frente tem uma imagem lá de uma cabeça com uma faixa, né? Aquela faixa também tem um infravermelho que mede metabolismo, oxigenação nessa área executiva do cérebro. Então, são diversos equipamentos, sensores possíveis de trabalhar e de utilizar. Patrícia chamou a atenção aqui, enquanto estávamos no intervalo, para distinguir as análises que você tinha falado para mim, fazer a anamnese do que está acontecendo e do ponto de vista neurológico, como é que funciona? Estávamos falando da diferença da avaliação neuropsicológica para esse mapeamento, o mapeamento cerebral, né? A avaliação neuropsicológica, ela é diagnóstica, principalmente em muitos casos junto com um médico neurologista, com um psiquiátrico. Então é uma avaliação bastante importante, onde as pessoas devem sim recorrer quando tiver queixa, qualquer queixa cognitiva ou sintoma assim, comportamental. O mapeamento cerebral, ele é para o treino de neurofeedback. Então, ele sugere muitas coisas, mas ele não é diagnóstico, até porque no Brasil nós não temos um órgão regulador disso ainda. Brasil. Brasil. Deixa eu perguntar, o neurofeedback, então, ele funciona como um método de treinamento para melhorar o rendimento, o desempenho cerebral? Exatamente. Resumindo, é isso? Resumindo, aumento de performance cerebral. Então, ele aprende a reeducar o cérebro dele e, com isso, ele vai ter um melhor desempenho cerebral. O cérebro dele vai ser utilizado da melhor forma possível, de acordo com as necessidades dele. Sim, veja a diferença. Se a gente olhar o cérebro do ponto de vista químico, que há muitos anos atrás era só assim, né? Então, se a gente olhar do ponto de vista químico, eu vou dizer: tome a medicação e fique com a medicação e ela é a sua solução. Passe o resto da vida tomando medicação. Né? Então, assim, a gente sabe que a medicação ela é bastante eficiente para diversas condições, mas a medicação ela não muda o padrão cerebral. Você para de tomar a medicação, o cérebro tende a voltar a trabalhar no padrão antigo. Por isso que a medicação é bastante indicada junto com uma terapia comportamental, para você estabelecer mudanças, e quando sair da medicação, o seu cérebro tem uma nova informação. O que o neurofeedback vem fazer é trabalhar diretamente nessa parte, então, fisiológica, treinando, então, não lidando com a química, com essa parte elétrica do cérebro, de uma forma muito não invasiva, muito funcional. O que a gente vê, em muitos casos, é o desmame da medicação, né? A partir do momento que o cérebro aprendeu uma nova condição. Se você se identificou com a neuropsicologia ou com o neurofeedback
dia 17, quarta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, na Rua Pará 139, no centro de São Caetano, vai haver o Dia de Portas Abertas. Quem que pode comparecer? É gratuito? Como é que vai funcionar, Patrícia? Gratuito, não precisa agendar nenhum horário, apenas compareça. Eu estarei lá com algumas demonstrações e disponível para outras informações, outras curiosidades aí a respeito. Não fique prisioneiro do medicamento, não se torne um escravo do medicamento. Medidas, tecnologia, recursos hoje tem de sobra. O que você precisa é de ter mais ideias, de ter mais conhecimento, de repente ouvir outras pessoas. Quem sabe não seja direto da redação, convite feito. Quarta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, na Rua Pará, 139, potencialmente Academia Cerebral. Não poderia ser um nome mais sugestivo do que potencialmente Academia Cerebral. Telefone para contato 3455-6973 ou pelo WhatsApp 9879-1020. 99879-1020. Procure a Patrícia, eu tenho a certeza que você vai procurar o que você está precisando e tenho certeza que você vai encontrar um ponto de equilíbrio para que o seu cérebro seja mais produtivo e menos dependente de medicamentos. É essa a ideia, Patrícia? É essa a ideia. Transformar a pessoa mais independente, com o cérebro trabalhando mais, melhor, com mais qualidade e saudável, Isso. sem depender de medicamento? Sim, a ideia é que nós possamos cada vez mais perceber o controle que nós temos. Então, o neurofeedback, o biofeedback, as modalidades todas que hoje nós temos disponíveis, na verdade, o que elas fazem é te dar o controle. Te mostra quem você é em tempo real e olha, você pode controlar. O que você pode? Então é quando você diz para uma criança, presta atenção na aula, mas ela vai dizer, tá, eu fiquei olhando a professora. Né? Então, como prestar atenção é que a reabilitação neuropsicológica, a metodologia do neurofeedback vai ensinar aquela criança, aquele adulto. Então, dá sim para se livrar dos medicamentos e dá sim para ter uma vida cerebral muito mais produtiva e de qualidade. Muito, muito e cada vez mais. Então, convite feito dia 17, das 8 da manhã às 17 horas, na Rua Pará, 139, no centro de São Caetano. Mais uma vez, dúvidas? 3455-6973 ou pelo WhatsApp. É fã da tecnologia? Então tá aí, o WhatsApp veio para ajudar. 99879-1020. 99879-1020. Dá uma ligadinha, tira as suas dúvidas. Patrícia já falou, não precisa marcar a hora, é só chegar e tirar as suas dúvidas. Convite feito. Patrícia, obrigado pela entrevista. Que o Dia de Portas Abertas seja a primeira edição de muitas que virão. Não deu tempo para falar, mas poder público. Ó, quem sabe, ideia, parceria, resolver alguns problemas que vocês talvez não encontrem saída. Procura a Patrícia, faz uma parceria, de repente, as crianças que sofrem de um problema de déficit de atenção, que são hiperativas, de repente, faz um convênio e leva a Patrícia aí para oferecer os seus trabalhos em forma de convênio com o poder público. Não é uma saída? Com certeza. Então, portas abertas, não só na quarta-feira para todos que precisarem, mas para você também, poder público. Portas abertas na, potencialmente, Academia Cerebral. Patrícia, mais uma vez, obrigado, sucesso para você. Eu que agradeço muito, Celso. Obrigada. A você que nos acompanhou aqui no Direto da Redação, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Bom finalzinho de segunda-feira, boa semana, uma semana longa. Apesar de que é uma semana mais curta, né? Sexta-feira Santa, domingo é Páscoa. Já comprou o vinho de Páscoa para a criançada? Não? Então corre lá, a criançada vai cobrar depois. Obrigado pela companhia, pela sintonia, até o próximo programa. Tchau.